Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da Capsule. E para a aula de hoje, nós vamos ver limites notáveis. Ok? Então, não vamos dar continuidade às aulas de limites determinados, determinação de tipo zero sobre zero. Porém, agora vamos ver limites notáveis. Ok? O que são limites notáveis? Na verdade, limites notáveis são limites que nós já conhecemos o seu resultado. Ok? Ou ainda, nós vamos usar esses limites como expressões matemáticas para facilitar para nós resolvermos ou levantarmos certas indeterminações. Ok? Limites notáveis são regras ou padrões matemáticos. Ok? É algo que já está padronizado. É uma expressão cujo seu limite nós já conhecemos. Tá certo? Então, o que é que isso, esse limite que nós já temos o resultado, que nós já conhecemos, vai servir para nós? É para permitir que nós calculemos outros limites, ok? Com mais facilidade, tá certo? Ou seja, nós vamos ter certos limites cujas suas expressões algébricas nós podemos reduzir para uma das expressões do limite notável, certo? E assim nós podemos encontrar o resultado facilmente, ok? Quais são os limites notáveis? Nós aqui vamos ver. O primeiro limite que temos aqui, o limite do x quando tende a zero, né? O limite quando x tende a zero de e elevado a x, Neper ou Euler, alguns chamam assim, elevado a x menos um sobre x igual a 1. Isso já está padronizado, ok? Então, nós temos só apenas, nosso objetivo é reter essa informação. Este é um limite fundamental que nós temos que ter em mente, sempre. Sempre que nós encontrarmos um limite Euler elevado a x menos um a dividir por x, atenção, aqui vocês devem prestar atenção aqui, não necessariamente tem que ser x. O objetivo é que seja o mesmo valor aqui no expoente do e, tem que ser o mesmo valor aqui no denominador, sempre que a tendência for zero, ok? O mesmo valor aqui tem que ser o mesmo aqui. Não foquem apenas no x. Aqui eu podia colocar 2x, então aqui também eu teria que colocar 2x. Então, sendo assim, então vai dar 1, ok? Então, o foco aqui é que o expoente do e, ou do Euler, ou do Neper, deve ser igual ao denominador, ok? Temos no denominador tem que ser igual ao que nós temos no expoente do e, certo? Então, este aqui é o primeiro limite fundamental. A seguir, nós temos o ln, né? Que é o inverso agora deste aqui. Porque se este aqui é exponencial, né? Então, este aqui, inverso, é o logaritmo. E inverso de 1 é 1, né? Razão pela qual nós temos, então, padronizado agora que o limite de ln, logaritmo natural de x mais 1, sobre x igual a 1, quando tende a zero. Ok? Então, isso já está padronizado. Sempre que tivermos x mais 1, atenção, mais uma vez, aqui não necessariamente deve ser o x, mas sim tem de ser alguma coisa idêntica ao que está aqui no denominador. Ou seja, se aqui é x, então aqui também tem de ser x. Ou então, menos 5x, por exemplo, então aqui também temos de ter menos 5x. Não sei se me faço perceber. Ok? Então, aqui o argumento está aqui, o x, deve ser igual ao denominador. Tá certo? Então, este aqui é o nosso segundo limite fundamental. E nessa aula de hoje, nós vamos focar em exercícios que envolvam apenas esses dois. Porque os outros já envolvem aqui tendência para o infinito, né? Então, como eu disse lá no início, na primeira aula, nós vamos ver limites quando x tende a infinito nos limites de sucessões. Quando chegarmos nessa aula, ok? Então, vamos chegar lá, vamos explicar lá como é que funciona esta e esta e esta, ok? E por fim, este aqui. Então, nós temos estes limites fundamentais. Atenção, estes são limites fundamentais de funções exponenciais e logarítmicas, como você pode ver aqui. Okay? Teremos outros limites fundamentais, só que na próxima aula, isso já, limites fundamentais trigonométricos, ok? Expressões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, por aí fora, ok? Então, para esta aula ficamos apenas com estes limites fundamentais da trigonometria, como é que é, exponenciais e logarítmicos, ok? Então, vamos lá ver aqui exemplos de como é que nós fazemos isso na prática. Então, nós temos aqui o nosso primeiro exercício. Limite quando x tende a 1 de e elevado a x menos e a dividir por x menos 1. Como sempre, primeira coisa vamos substituir pela tendência no lugar de x. Então, teremos e elevado a 1
1 menos 1. Então, 0 aqui é menos é 0, né? Que nos vai dar o quê? 0 sobre 0, que é a nossa indeterminação. Como então nós podemos levantar essa indeterminação? Ok, vamos verificar a nossa expressão, né? Primeiro, o que é que nós temos no numerador, o que é que nós temos no denominador, certo? Então, nós temos e elevado a x menos 0, x menos 1, ok? Então, isto aqui já nos remete a uma expressão que nós já conhecemos. E elevado a x menos 1 sobre x é igual a 1, quando x tende a 0. Então, nós temos que reter essa informação, temos que ter em mente e saber identificar aqui no exercício que isto aqui é semelhante a isto aqui, só que ainda temos que fazer algumas transformações aqui. Como, por exemplo, a tendência. Este limite aqui, fundamental, só é válido quando x tende a 0. Quando tende a 0, então é igual a 1. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar aqui é a tendência. Ok? Primeira coisa que temos que colocar aqui é o x a tender a 0. Só que para a gente fazer isso, ter o limite quando tende a 0, temos que fazer uma mudança de variável aqui. Ok? Então, nós temos que analisar como é que nós podemos fazer uma mudança de variável e a nova variável tender a 0. Se a gente for verificar aqui no denominador, temos x menos 1. Quando substituímos por 1 aqui, ficamos com 0, que é 1 menos 1. Então, vamos pegar exatamente essa expressão do denominador. Vamos igualar a uma letra qualquer, ok? No caso aqui, escolhemos o t. Então, seja x menos 1 igual a t. Qual é x menos 1? Este aqui no denominador. Então, estamos a substituir aqui no denominador por t, ok? Só que o quê? Como eu estou a mudar aqui uma variável de x para t, eu tenho então que saber qual será a minha tendência nova. Aqui o t será igual. T será igual ao quê? A x menos 1. Só que quem é x? X aqui é 1. X tende para 1. Então, vamos substituir ali por 1. Ficamos com o quê? Com 1 menos 1 será igual a 0. Ou seja, t então igual a 0. Então, o nosso novo limite em t será quando t tende a 0. Está? Ok, já sabemos qual é o valor de t. Então, qual é o valor de x então? Porque nós teremos x aqui ainda. Então, já não podemos ter x no nosso limite. Então, temos de substituir por um valor de x equivalente nessa expressão aqui, desculpa. Então, vamos isolar o x aqui. Basta apenas passar o menos 1 para o outro membro, ok? Ficamos com t igual, com x igual a t mais 1, ok? Tá certo? Sendo assim, nós já temos as condições suficientes para reescrever o limite, só que agora em t, tá? Então vamos lá. O que é que nós vamos ter? Limite, quando t tende a 0, de que? De e elevado a x. Só que quem é x? X é t mais 1. Então teremos e elevado a t mais 1 menos e, ok? A dividir por t, que é o x menos 1. Nós dissemos que é t aqui, ok? Então, nós temos aqui. Daqui, esse é o nosso novo limite em t. Daqui o que nós temos de fazer é apenas verificar, voltar a substituir pela tendência. E atenção, ao substituir, a nossa indeterminação não pode mudar, tem que continuar a mesma. Então vamos colocar 0 aqui, mais 1 fica 1, e elevado a 1 dá 1, menos e. No caso, e elevado a 1 dá e menos 1 é 0, né? Desculpa. 0 aqui, 0. Então ficamos com 0 sobre 0, como a nova indeterminação, ok? Então, como levantar então? Como é que nós podemos levantar esta indeterminação, né? Agora vamos verificar, já temos nosso limite com a tendência para 0, que é o que nós temos aqui. Já temos aqui no denominador uma única letra, t, no caso aqui já facilita para nós o x. A única coisa que nós precisamos fazer é criar condições de termos apenas x sobre aqui embaixo x, ou seja, t menos 1 sobre t. É o que nós precisamos encontrar aqui. É elevado a t menos 1 sobre t, ok? Que é o que temos aqui, x menos 1. Então, vamos lá. O que é que nós podemos fazer então? Perceba que aqui nós temos que desfazer esse, para nós ficarmos com e elevado a t, nós temos que desfazer esse t mais 1. Isso é uma propriedade matemática, né? Que nós temos de usar aqui, que tem a ver com o quê? Se a gente tem aqui a elevado a p, né? Vezes a elevado a b, né? Uau. Isto aqui
tem o que? Multiplicação com a mesma base, expoentes diferentes. A regra da matemática diz que nós mantemos a base e adicionamos os expoentes, ok? Então ficamos com A elevado a P mais B, certo? Sendo assim, o que nós temos aqui, veja só que nós já temos T mais 1, já estamos aqui. Nós vamos ter que voltar, ok? Para estar E elevado a T mais 1, antes tínhamos A elevado a B vezes A elevado a B. Por isso que no fim tivemos isso. Agora vamos voltar, vamos desfazer. Ou seja, ficamos então com o quê? Com E elevado a T vezes E elevado a 1, certo? E aqui temos, tá? E elevado a T vezes E elevado a 1. Se a gente for aplicar essa propriedade, ficaremos com E elevado a T mais 1 daqui, que é exatamente a nossa expressão, certo? Então, menos E sobre T. Tudo bem. O que nós podemos fazer agora? Perceba que nós temos temos duas partes aqui, duas parcelas. Na primeira parcela, que é esta, tem E. Na segunda também tem um E. Então nós temos um E em comum aqui. Podemos colocar o E em evidência. Vamos evidenciar o E nessa expressão de cima. Ficamos então com o quê? Com E vezes E elevado a T menos 1, que é o que sobra aqui. Quando a gente tira E daqui, fica E elevado a T. Tira o E daqui, sobra 1. Logo, ficamos com E vezes, né, E elevado a T menos 1 sobre T. Tá certo? E olha só que nós já encontramos exatamente essa expressão que nós queríamos. Temos aqui esse limite quando tende a 0 igual a 1. Então, logo, esta toda a expressão aqui, nós podemos dizer que é igual a 1 quando t tende a 0. Logo, sobramos com E vezes 1 que nos dá E, ok? Basicamente, até eu já separei aqui. Então, este limite é igual a 1. Então, ficamos com 1 vezes limite de E, que é limite de uma constante, é a própria constante. Logo, ficamos com 1 vezes E, que dá-nos E, como resultado do limite. Certo? Deu para entender? Ótimo. Vamos para o próximo exercício. Nós temos aqui E elevado a x menos 1 sobre E elevado a 2x menos 1. Primeira coisa, vamos substituir pela tendência, ficamos com 0 sobre 0, ok? Novamente aqui, como podemos verificar no limite, nós temos E elevado a x e E elevado a x, ok? Então, se E elevado a x, nós precisamos de quê? Deste limite fundamental, o anterior, ok? Então, só precisamos de criar condições de ter o quê? Exatamente uma expressão equivalente, desculpa, onde está esse mouse? Equivalente a esta aqui. Agora vamos analisar o que nós temos na nossa expressão. No numerador, veja só que no numerador, apenas no numerador, temos E elevado a x menos 1. E a tendência é para 0. Já temos a tendência para 0, ótimo. Já temos E elevado a x menos 1. O que falta para nós termos este limite? Falta o x no denominador. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar o numerador e o denominador por x, ok? Tá? Então, aqui temos, multiplicamos o numerador e o denominador por x, porque nós podemos aqui simplificar esse x e voltamos a ter a mesma expressão, certo? Ok, agora veja que nós já temos limite, quando x tende a 0, de E elevado a x menos 1 sobre x, certo? Temos aqui o x, tá vendo? Ou seja, já temos E elevado a x menos 1 a dividir por x, que é exatamente essa expressão que dá 1. Mas podemos separar aqui, ficamos com o quê? E elevado a x menos 1 a dividir por x, vezes limite de x sobre E elevado a 2x menos 1. Ok? Logo, este limite já se conhecemos o seu resultado. É 1, é um limite fundamental, dá-nos 1, que é este aqui, vezes o x sobre E elevado a 2x menos 1. Veja que aqui também é um limite fundamental que nós temos de criar. É o mesmo, só que está invertido, né? E elevado a x está no denominador, mas não muda nada, porque já dissemos que o inverso de 1 é igual a 1. Ou seja, se eu tivesse x sobre E elevado a x menos 1, também ia dar 1, porque inverter 1, continuamos com 1, ok? Então, aqui o que nós temos de fazer é criar condições também de termos 2x, já que aqui é 2x, aqui também temos de ter 2x. Então, o que vamos fazer é multiplicar aqui o numerador por 2 e o denominador também por 2, ok? Ou seja, estou a dizer aqui é isto. 2, 2, ok?
isto aqui deu 1, ficamos com 1 vezes este limite, ok? Não vai fazer diferença, tá certo? Então, 2 aqui, agora olha aqui, nós temos 2x e temos aqui e elevado a 2x menos 1. Este todo limite aqui é igual a 1, é o nosso limite fundamental, só que invertido, mas continua dando 1. O que é que sobra então? 1 sobre 2, então sobra este 1 a dividir por 2, ok? Como o resultado do limite, tá certo? Então, vamos ver aqui o próximo exercício. É elevado a x menos 1 sobre ln de x mais 1 quando x tende a 0, ok? Já temos a tendência para 0, ótimo. Vamos verificar aqui se há indeterminação ou não. Temos sim, é 0 sobre 0, ok? Já sabem como verificar aqui para chegar a essa indeterminação. Ótimo. Como é que nós podemos levantar essa indeterminação? Nós temos aqui duas coisas. Temos o logaritmo e a exponencial. Então nós vamos ter que usar as duas formas, né? Primeiro vamos usar essa aqui, que nós já vimos antes. Vamos eliminar o elevado a x menos 1. Como? Nós já temos elevado a x menos 1 aqui. O que é que falta? Apenas o x no denominador. Então vamos multiplicar o denominador e o numerador por x primeiro, o que fizemos no exercício anterior. Aqui temos x aqui, ok? Então podemos separar esses limites em e elevado a x menos 1 a dividir por x, que é este, a dividir por este, né? Vezes limite de x sobre ln de x mais 1, ok? E este limite dá 1, então ficamos com 1 vezes este limite. Se nós formos a verificar, este aqui é um outro limite fundamental que também dá-nos 1. Aqui temos, né, ln de x mais 1 sobre x é igual a 1, quando x tende a 0. Só que aqui está invertido. Só que também, mesmo estando invertido, dá 1, ok? Inverso de 1 é o próprio 1, certo? Vamos para o próximo. Ln de x menos ln de 2, quando dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Vamos substituir pela tendência, encontramos 0 sobre 0. Como então nós podemos levantar essa indeterminação? Primeiro que nós podemos verificar que nós temos aqui ln, né, que é logaritmo natural. Então aqui só podemos criar condições de usarmos esta aqui, ln de x mais 1 sobre x, quando x tende a 0. Ok, como é que nós podemos fazer isso então? Primeira coisa é, nós temos que transformar este limite, né? Veja só, a primeira coisa é a tendência. A tendência aqui tem que ser para 0, mas aqui tende para 2. Então, vamos mudar. Vamos fazer uma substituição de variável, pegando sempre o x menos 2, porque é onde nós podemos encontrar 0, né? Colocando 2 aqui, 2 menos 2 dá 0. Então, vamos fazer x menos 2 igual a uma letra t, por exemplo, né? Então, x menos 2 é igual a t. Se x menos 2 é igual a t, então t é igual a 0. Concorda comigo? Porque nós vamos colocar 2 aqui, que é esse valor da tendência. Então, ficamos com 2 menos 2, que é 0. Então, logo t tende a 0, certo? E aqui será igual ao x, então. O x será igual a t mais 2, porque nós só vamos passar o menos 2 para o outro membro, ok? Pronto. Então, já temos os nossos dados para reescrever o limite, só que agora em ordem a t. Então vamos pegar o nosso limite, este, no lugar de x, vamos colocar t, vamos colocar os valores aqui correspondem, né? A tendência nova aqui já é t para 0, o valor de x é t mais 2, x menos 2 é t. Então ficamos com o quê? ln de x, quem é x? T mais 2, logo ficamos com ln de t mais 2, menos ln de 2, sobre x menos 2. Quem é x menos 2? É o nosso t aqui, ok? Substituindo pela tendência, a indeterminação não pode mudar, tem que continuar a mesma, 0 sobre 0. t mais 2 é 0 mais 2, 2. ln de 2, 0. ln de 2, desculpa, é ln de 2, menos ln de 2 dá 0, a dividir por 0, ficamos com 0 sobre 0. Como é que nós então podemos levantar essa indeterminação? Veja só que aqui, para nós aplicarmos este limite, nós precisamos de apenas ter um único logaritmo, ok? A dividir por uma variável. Só que aqui nós temos dois logaritmos. Temos dois logaritmos
ok? Então, o que nós temos de fazer aqui é aplicar uma propriedade logarítmica, ok? Para a gente resolver este exercício. Nós temos logaritmos da diferença aqui, né? Temos diferença de logaritmos. Tem uma propriedade logarítmica que diz que logaritmo de u a dividir por v é igual a logaritmo de u menos logaritmo de v, ok? Só que o que nós já temos aqui é exatamente essa parcela aqui, né? Então, nós temos de voltar para aqui. Ou seja, se nós já temos ln de t mais 2 menos ln de 2, isso é o mesmo que dizer ln do primeiro a dividir pelo outro. Ou seja, ln de t mais 2 a dividir por 2, ok? Tá? Aplicamos esta propriedade aqui, tá certo? Agora, percebam que já temos um único logaritmo aqui, t mais 2 sobre 2. Só que nós precisamos ter x mais 1. Temos que ter essa parte mais 1, ok? Então, nós podemos dividir esta expressão aqui dentro. T mais a dividir por 2, mais 2 a dividir por 2, ok? Separamos, né? T por 2 mais 2 por 2, ok? Ficamos com o quê? Com T a dividir por 2 mais 1. 2 por 2 dá 1. T por 2 continua T por 2. Tá certo? Prontos. O que é que falta então? Veja só que nós temos T a dividir por 2. Só que para usarmos aqui, já dissemos que o que está aqui tem de ser igual ao que está aqui. Então, se aqui é t sobre 2, precisamos de ter t sobre 2 no denominador também. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos multiplicar o numerador e o denominador por 1 sobre 2, ok? Que é para podermos ter t sobre 2 aqui no denominador, tá certo? Então, temos 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2 aqui. Agora, veja só que já temos t sobre 2 mais 1 a dividir por t sobre 2, que é o nosso limite fundamental, que vai dar 1. Logo, isto aqui dá-nos 1 aqui vezes 1 sobre 2, que vamos ter 1 sobre 2 como resultado do nosso limite, ok? Prontos, vamos para o último exercício. Temos aqui 3 elevado a x menos 1 sobre x quando x tende a 0. Substituindo pela tendência, vamos ter 0 sobre 0. Ok? Aqui nós temos 3 elevado a x, né? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Temos que fazer algumas transformações primeiro, ok? Sabe por quê? Se nós formos a lembrar nos nossos limites fundamentais, nós não temos um número elevado a x, uma expressão exponencial desse jeito. Nós temos apenas um número padronizado que é elevado a x menos 1 sobre x. Só que aqui é diferente, aqui já temos um número diferente de e, que é o 3. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer aqui é criar condições para ter um dos nossos limites fundamentais, ok? Ou nós encontrarmos ln de x mais 1 sobre x, ou é elevado a x menos 1. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos tirar esse 3 elevado a x aqui. Vamos colocar uma coisa diferente aqui. Seja 3 elevado a x, né? Igual a t mais 1. Nós queremos tirar esse 3 elevado a x aqui, daqui. Nós não conhecemos nenhum limite fundamental com 3 elevado a x ou com um número aqui diferente de e elevado a x, ok? Não conhecemos. Então, sendo assim, nós vamos retirar isso daqui, ok? Prontos. Continuando. Se a gente já sabe que 3 elevado a x é t mais 1, aqui então será igual o t. T tem que ser igual a 0. Atenção, atenção, esqueci de falar aqui. Quando a gente for a fazer essa substituição de 3 elevado a x por uma letra, nós temos de criar condições de o que nós vamos escrever aqui seja suficiente para que, ao substituirmos pelo valor de x aqui, nós tenhamos t igual a 0. Nós queremos continuar com uma tendência para 0, ok? Nós não podemos mudar a tendência, porque nossos limites fundamentais só servem quando o x tende a 0, ou quando aquela variável tende para 0. Por isso que nós colocamos aqui t mais 1, porque já sabemos que aqui 3 elevado a 0 dá 1. Então, com este 1 aqui, vão anular-se, vai dar este 0 aqui, ok? Tá bom? Então, logo, ficamos então aqui com o quê? Desculpa. O que é que nós precisamos agora? É encontrar o valor de x, né? Temos que encontrar o valor de x. Só que aqui é uma expressão... Essa aqui é uma expressão exponencial, né?
Então, para nós encontrarmos o resultado do valor de x numa exponencial, nós temos que transformar numa logarítmica. Ok? Nós podíamos transformar isso num logaritmo, né? Ficaria x igual a logaritmo de t mais 1 na base 3, né? Mas para sermos mais rápidos, nós podemos aplicar o quê? ln daqui e ln do outro lado, né? Certo? Porque ln já tem a mesma base, fica muito mais fácil. Então, vamos fazer ln do primeiro membro, ln do segundo membro. Aplicamos ln aqui, aplicamos ln aqui, ok? Certo. Daqui, o que é que nós queremos? É o valor de x, certo? Só que nós temos 3 elevado a x. Tem uma propriedade logarítmica que diz que o expoente do logaritmando passa a multiplicar o logaritmo. Ou seja, esse x passa para aqui, ok? Então, nós vamos aplicar essa propriedade. Passamos este x a multiplicar o logaritmo. Então, ficamos com x vezes o logaritmo de 3 é igual ao logaritmo de t mais 1. O que nós queremos? É o valor de x. Logo, o logaritmo aqui está a multiplicar com x. Vamos passar a dividir para o outro membro, né? Então, ficamos com o quê? Com ln de t mais 1 dividir por ln de 3. Já temos nosso x. Então, vamos reescrever o nosso limite, né? Ficaremos com o quê? 3 elevado a x, nós dissemos que é t mais 1. Então, vamos escrever aqui t mais 1 menos 1, ok? A dividir por x. Quem é x? X é ln de t mais 1 sobre ln de 3. Aqui depois temos 1 menos 1 que é 0. Então, aqui só ficamos com t sobre ln de t mais 1 a dividir por ln de 3. Vamos lá organizar bem essa nossa expressão. Nós temos aqui divisão de duas frações, né? Tem uma regra que diz que nós mantemos a primeira fração e vamos multiplicar pelo inverso da segunda, ok? Então, ficamos com t vezes t mais 1, né? A dividir no caso. No caso é t vezes ln de 3 a dividir por t mais 1, ln, né? Que é o mesmo que a gente pode colocar isso desse lado. T sobre ln de t mais 1 vezes ln de 3, ok? Esse ln podia estar aqui a dividir por isto, tá certo? Certo? Ok? Agora veja só que este aqui é o nosso limite fundamental, só que está invertido. Temos t mais 1 aqui, né? Já sabemos que isso dá 1, ok? Aqui está. ln de x mais 1 sobre x igual a 1, né? E o inverso já sabemos que é igual a 1, quando x tende a 0, no caso aqui tende a 0. Logo aqui fica 1 e nos vai dar o que? ln de 3, tá certo? Então, terminando assim a nossa aula, mais uma coisa. Aqui nós podemos fazer uma padronização também, sempre que nós tivermos o limite, quando x tende a 0, de um número, né? Um número A qualquer, elevado a x menos 1 sobre x, ok? Então, padronizando isto aqui, nós podemos dizer que isto aqui é igual a ln de A, ok? Então, nós podemos fazer uma padronização, fazer um outro limite fundamental para nós, né? A partir disso. Então, sempre que nós tivermos o limite, quando x tende a 0, de um número qualquer elevado a x menos 1 a dividir por x, então, o resultado desse limite sempre vai ser igual ao logaritmo natural da base, ok? Isso é para aqueles que vão fazer exame de admissão, é uma dica extra, né? Para esse tipo de limite lá, você já não precisa resolver, fazer esse todo o processo. Basta olhar, já sabe que sempre vai ser logaritmo natural da base. Então, obrigado por chegar até essa aula, espero que tenha aprendido alguma coisa e pratique mais para adquirir a prática, né? E a perfeição. E nos vemos na próxima aula, que será sobre limites notáveis trigonométricos, ok? Obrigado e até a próxima aula.